Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós queremos partilhar a palavra que se encontra em 1 Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao 20. Para entendermos um pouquinho daquilo que a leitura diz, é preciso entender o contexto onde Paulo prega aquilo que nós acabamos de ouvir. Muitos cristãos, atenção nisso, acreditavam na ressurreição de Cristo, mas não acreditavam na ressurreição deles mesmos, na nossa ressurreição. E Paulo, de maneira sábia, ele vai mostrando que a ressurreição de Cristo abre um caminho para a nossa ressurreição. E se nós pregamos que nós não ressuscitamos, é porque Cristo não ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, é porque nós ressuscitaremos com Ele. Muito se diz que Jesus morreu na cruz para nos salvar. É verdade. Mas Jesus também ressuscitou para nos salvar. A obra de Deus, ela passa por toda a vida de Jesus Cristo. A anunciação a Maria, o mistério da encarnação, o encontro de Jesus no templo, a vida oculta, o batismo aos 30 anos, ido ao deserto durante 40 dias para vencer Satanás, a vida pública de Jesus, sua prisão, flagelação, crucificação, morte e ressurreição, o tempo que Jesus apareceu aos seus, a sua ascensão e a descida do Espírito Santo. A descida de Cristo, a volta de Cristo, este mistério salva o homem. Claro, o auge foi a cruz, onde Ele se entregou por cada um de nós, mas toda a vida de Cristo, ela santifica e ela é santificante, santificadora. É por isso que Paulo vai dizer, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, a nossa fé é vã também. Neste caso, nós seríamos testemunhas mentirosas de Deus. E aqui, meus caros, nós não vimos, nós não estivemos com o Senhor há 2000 anos atrás, mas nós acreditamos no testemunho daqueles que caminharam com Ele, que beberam com Ele, que ouviram a sua palavra, que viram os seus milagres, que relataram e chegaram até nós. É por isso que nós falamos que nós somos da Igreja Católica. A palavra católica significa universal, então nós somos da Igreja Universal. A palavra apostólica nos remete a duas situações. Apostólica, porque é a única igreja que vem dos apóstolos. Jesus que fundou a igreja sobre Pedro, e nós continuamos nesta igreja. Mas há uma segunda denotação que nós precisamos entender, há um segundo caminho que nós precisamos percorrer, o caminho do testemunho. Quando eu digo que eu sou católico apostólico, é porque eu acredito no testemunho dos apóstolos, aqueles que estiveram com o Senhor, aqueles que viram aquilo que nós acreditamos sem ver, eles estiveram com o Senhor. E aqui Paulo diz algo importante para mim e para você.
Claro, para mim pesa mais como pregador da palavra, mas para todos nós o testemunho da fé, o testemunho da vida, São Paulo vai dizer, nós não podemos ser testemunhas mentirosas de Deus. A nossa vida não pode ser uma mentira. E quantas pessoas vivem uma mentira? Quando as pessoas acreditam na mentira, ela contou a mentira tantas vezes que aquilo virou verdade para ela. Mas a nossa mentira nunca será verdade aos olhos de Deus. E se Jesus não ressuscitou, e se nós pregamos que Ele ressuscitou, e se a igreja acredita na ressurreição, e se alguém é batizado, mas não crê na ressurreição, se torna uma testemunha mentirosa da ressurreição, uma testemunha mentirosa de Deus. E aqui, meus irmãos, nós precisamos separar alhos de bugalhos. Não é a mesma coisa. Aqui não é uma questão de imposição, é uma questão de escolha. É ou. Eu estou falando de quê? De duas definições antagônicas, polarizantes. E tem gente que eu não sei como, eu gostaria que essa pessoa me explicasse, que até hoje ninguém me explicou, como que há pessoas dentro da igreja, afirmando que são cristãs, católicas, que acreditam em Jesus, que rezam, creio na ressurreição da carne. Todo domingo eles falam isso como um papagaio, mas quando você conversa com a pessoa, ela acredita na reencarnação. São conceitos totalmente antagônicos. Não é possível você ser um cristão católico e espírita ao mesmo tempo. Aqui não é questão de provar quem está certo ou quem está errado. É você escolher o seu caminho e não ficar misturando duas coisas totalmente diferentes. E aqui, desculpe a minha franqueza, mas é minha obrigação alertá-los. Quem mistura esse assunto com facilidade, me desculpe a franqueza, você é um ignorante. A palavra é essa. A pessoa ignora o que seja o cristianismo e ela não sabe o que é o espiritismo. Ela não sabe nem uma coisa nem outra. Aí, como não entende nada, ela mistura com facilidade as duas coisas. Vamos lá. O que é a ressurreição? A base da ressurreição é Jesus Cristo. A Bíblia diz que cada homem morre uma só vez e depois virá o julgamento. Então nós temos esta vida, com a nossa morte, aquilo que é da terra volta para a terra, aquilo que é de Deus volta para Deus. Eu não tenho corpo, eu não tenho alma, eu sou corpo, eu sou alma, eu sou espírito. E essa unidade de corpo, alma e espírito é que forma o Christian. Eu não tenho corpo, eu sou corpo. Quando Deus, Ele molda Adão do barro, da terra. E depois Deus vai dizer, lembra-te que tu és pó e ao pó voltarás. Só que a Bíblia, quando diz que Deus moldou o homem, ele era um boneco sem vida. O que Deus faz? Sopra na narina, ou seja, Ele coloca para fora o que está dentro dele. Deus coloca Ele mesmo dentro do homem. É o Espírito. O que é o Espírito dentro de nós? É a presença de Deus em nós. É a nossa parte melhor. É aquilo que Deus nos concedeu. É por isso que quando a pessoa morre, aquilo que é matéria volta para a matéria. Lembra que tu és pó, então se enterra o corpo. E aquilo depois se vira pó. Depois o osso some. Ali a pessoa não está ali. Ali é a matéria volta para a matéria. Saiu da terra, volta para a terra. Mas o Espírito, ele vai para Deus. E São Paulo vai dizer, uma vez este corpo destruído pela morte, o Espírito
espírito que vai para Deus. A palavra espírito do grego, do hebraico, sopro, ar, fagulha de Deus. O espírito volta para Deus, e Deus nos concede, como concedeu a Jesus, um corpo glorioso, e nós então vamos para a vida eterna. Eu creio, eu como cristão católico, eu creio na ressurreição. Vive-se uma vez, se apresenta no tribunal de Deus para que Ele nos conceda a vida eterna. E quem é que perdoa os meus pecados? O sangue de Cristo, a morte de Cristo no alto da cruz. Por isso que Jesus, para o cristão católico, Ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, em nome do Pai e do Filho. Ele é o Emanuel, que é Deus conosco. Aquilo que eu não consegui durante a vida, por causa do pecado, Deus completará com a sua graça. Isto é a fé da igreja, isto é a ressurreição. O que é a reencarnação? A pessoa, ela não é corpo e ela não é alma, ela tem corpo e tem alma, porque aquele espírito, ele vai pulando de corpo em corpo, uma reencarnação atrás da outra, para que ele se purifique. Se você lê, ou pelo menos tiver curiosidade, há um artigo de Allan Kardec, um dos papas do Espiritismo, onde eu tenho o livro, e ele diz que o sangue de Cristo não tira o pecado do mundo, que o sangue de Cristo não é capaz de salvar ninguém. O que torna a pessoa um espírito de luz são sucessivas reencarnações. Meus irmãos, o Cristo espírita não é o Cristo da igreja. O nosso Cristo, ele não é um espírito reencarnado, ele não é um espírito de luz, ele não é um ser que depois de sucessivas reencarnações chegou à perfeição. Não, esse é o Cristo do Espiritismo. O Cristo da igreja, o nosso, ele é filho de Deus, ele é o Emanuel, ele não reencarnou nenhuma vez, ele é Deus, ele ressuscitou. Aqui fica a dúvida: como crer na ressurreição e na reencarnação ao mesmo tempo? Como crer no Cristo da igreja, que é filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, o Emanuel, e como crer num outro Jesus, que é um espírito evoluído depois de sucessivas reencarnações? Aqui, meus irmãos, deixo bem claro, como cristão católico, é claro que a minha fé em Jesus é esta que da igreja recebi. Mas suponhamos que exista alguém, não, mas o que me sacia mais é o espiritismo. Tudo bem, cada um escolhe o seu caminho. Então vá, meu filho, vá, mas não venha. Vá, mas não venha. Se você não sabe, o direito da igreja, o código de direito canônico, não considera o espírita cristão. Tanto é que se um casal espírita traz uma criança para ser batizada, a criança não pode ser batizada. Se um casal convida um casal espírita para ser padrinho de batismo, o casal não pode ser padrinho de batismo, e se for, é um casal ilegítimo, são padrinhos ilegítimos. Uma pessoa espírita não pode receber a sagrada comunhão. Uma pessoa espírita, se chamar um padre para as exéquias, o padre não pode fazer as exéquias de uma pessoa que frequenta o espiritismo, porque é uma outra fé. O Jesus que essa pessoa crê não é o meu Cristo. E aqui não é uma questão de discriminação, porque no mundo que nós estamos, tudo é a mesma coisa. Hoje ninguém pode ter opinião de nada, que a turma do mimimi adora polemizar, mas aqui tem que ficar muito claro qual é o teu caminho. A minha doutrina, o caminho que eu ensino, o rebanho que eu cuido é cristão católico.
com a doutrina católica, com aquilo que é baseado que a igreja recebeu, o depósito da fé. Se a pessoa ela quer seguir o caminho do espiritismo, isso é a escolha dela. Então vá, mas vá e fique, porque o problema está nesta frase: o católico não pode ser espírita. É pecado grave, é uma negação da fé. Só que o espírita, ele pode ser católico. Este é o problema criado. Aí está a confusão criada. Se os daqui não podem ir lá, os de lá são incentivados a virem aqui. Só que a fé é totalmente diferente. A base da fé está totalmente diferente. A leitura que nós escutamos está escrito: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem valor, e ainda estai nos vossos pecados. E o Espiritismo acredita que Cristo não ressuscitou. O Espiritismo prega que Cristo reencarnou, que é um espírito com sucessivas reencarnações. Como que você vive as duas religiões ao mesmo tempo? O que eu estou dizendo aqui não é A ou B. O que eu estou dizendo é que a pessoa tem que escolher um caminho. Ela tem que escolher o caminho dela. Ah, padre, eu sou espírita, respeito, não comungo da sua fé, não concordo com a sua crença, mas respeito a sua escolha. Viva a tua fé, meu filho. Frequenta, faz lá o que o Espiritismo prega, vai ler o que eles pregam. Não se pode misturar as coisas, que na cabeça de muita gente e problemas que nós enfrentamos, vocês não imaginam as brigas que nós enfrentamos, os desgastes que os padres têm. Pelo menos eu fico desgastado com pessoas que não sabem nada de igreja, não entendem nada nem de cristianismo, nem de espiritismo, e vem na secretaria aprontar um bafafá, porque escolheram um padrinho que era espírita, ou não, se eu não puder com esse padrinho, eu não batizo. Ah, meu filho, eu não falo isso para o casal, mas eu não estou pedindo para batizar ninguém. Quem está pedindo para batizar filho seu? Você procurou a igreja pedindo batismo, e a igreja, como depositária da fé, ela tem direito de ter as normas dela e exigir que a igreja vê que tem condições de educar a criança na fé católica. Eu não entendo como que as pessoas conseguem misturar com naturalidade coisas totalmente que não tem nada a ver. Vou dar um exemplo rápido. Qual é a função principal, a missão principal de um padrinho de batismo? Ajudar os pais a educar os filhos na fé cristã católica. Esta é a missão dos padrinhos de batismo. A igreja zela para que a fé católica seja passada para a criança. Os padrinhos têm essa missão. Então, olha, nem a missão dos padrinhos eles sabem. Qual que é a missão dos padrinhos? É ser amigo do papai e da mamãe, é dar presente caro para o afilhado. Não é essa a missão dos padrinhos. A missão dos padrinhos são pessoas de fé praticante, cristãos católicos, que possam orientar essa criança no caminho da sua fé. A criança batizada católica, ela vai ser instruída na fé católica. O que certos pais fazem? Escolhe para padrinho de batismo padrinhos evangélicos, padrinhos da Universal. Mas, gente, está ficando uma bagunça. Estão misturando aquilo que não se mistura. E por que se mistura com facilidade? Porque não se conhece. Porque não se conhece. Lembro-me da minha aula de dogmática. O professor, o doutor José Cândido, muito inteligente, ele falava o seguinte: se você pede uma cozinheira para ir na despensa buscar fubá e amido de milho, ela sabe separar claramente o que é fubá e o que é amido de milho. Mas se você pede alguém para buscar que não sabe o que é, para ele usar um ou usar o outro, tanto faz. Por que ele tanto faz um como o outro? Porque falta conhecimento. É isso que falta em muitas pessoas: conhecimento da própria fé. Elas vão no rebanho, celebra, reza, balança braço, faz novena. Na hora que você pergunta sobre o fundamento da fé, elas não sabem. Aí mistura com muita facilidade. Por isso que não é raro você encontrar católicos
católicos, entre aspas, né? Vamos colocar as aspas aí. Católicos, aí vai conversar acreditando em coisas espíritas, que não é da fé católica. Ah, não, eu sou católico, eu vou à missa, mas eu só acredito nisso. Quer dizer, a pessoa não vê, mas ela está traindo a fé, ela está se tornando uma testemunha mentirosa de Deus. É o que São Paulo fala, nós precisamos conhecer aquilo que é o coração da nossa fé. E ele vai dizer mais: se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ah, eu acredito em Jesus, porque hoje em dia está assim, não é? Nem falo muito em Jesus não, vamos falar a verdade, nem falo muito em Jesus não. Mas vamos lá. Ah, eu acredito em Jesus para eu ter dinheiro. Eu acredito em Jesus para eu ser patrão. Eu acredito em Jesus para eu ter uma mansão. Eu acredito em Jesus para... Se é para esta vida que nós colocamos a esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Aqui usou uma palavra bonita, mas é digno de dó. Nós temos que ter dó com pessoas que colocam a sua esperança neste mundo em Cristo. A nossa esperança não está naquilo que se vê, nossa esperança está naquilo que não se vê. Este é o conceito de fé. Nós cremos na vida eterna, nós cremos na ressurreição. Isso nos será dado depois da nossa morte. É claro que nesta vida Deus nos abençoará, o Senhor caminha conosco como bom pastor, Ele haverá de nos indicar caminhos, mas a nossa confiança em Cristo não é uma esperança para este mundo que tem início, meio e fim. Repito, que tem início, tem meio e tem fim. Ninguém ficará para semente, ninguém voltará aqui para corrigir história. Se vive uma vez só, e nós acreditamos, depois da morte virá a ressurreição. Na realidade, aí termina a leitura assim: Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Esta é a nossa fé cristã católica, a ressurreição de Jesus. Os nossos entes queridos, eles não estão no túmulo. É isso que dói no coração de muitos. Padre, minha mãe está naquele buraco, meu filho está naquele buraco. Se estivesse ali, nós seríamos as criaturas mais fúteis da face da terra. Mas a leitura me diz que ali está apenas a matéria. Eu não sei se você sabe de onde vem a palavra cadáver. Você sabe o que significa cadáver? Cadáver significa carne dada aos vermes. Aí deu cadáver. Carne, dada, vermes, cadáver. Na verdade, meu filho, isso aqui, ó, tem data de validade. Tanto o meu como o seu. Nós temos data de validade. Daqui a pouco eu viro pó. Por quê? Porque eu vinto pó. Mas o Espírito, ele não termina. O Espírito, ele volta para Deus. E depois do juízo particular, receberá o corpo glorioso, a vida eterna. Permita-me, já finalizando, só compartilhar com você alguns pequenos textos. Sabedoria 3:9. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Nenhum tormento os atingirá. Quando morre uma pessoa doente, uma pessoa mais velha, idosa, toda a família toda chora, mas a família já fica um pouco mais confortada, né? Mas viveu muito, já era uma pessoa idosa, estava doente, descansou, né? Descansou. Mas quando morre uma criança, quando morre um jovem, um adulto jovem, essa dor, ela dói mais. E muitos dizem: nossa, essa pessoa morreu. Outros cochicham: que desgraça, hein? Outros falam: foi uma destruição.
Olha a leitura de Deus, que maravilha. Aos olhos dos insensatos, o que na Bíblia é um insensato? É quem não tem fé. Tem muita gente insensata, quem não tem fé. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido. Sua saída do mundo, uma desgraça. Sua partida do meio de nós, uma destruição. Mas para quem tem fé sabe, eles estão em paz. É por isso que nós temos aquela frase: quando a pessoa falece, descanse em paz. Não é descansar, ficar dormindo o resto da vida, não. Ninguém aguenta dormir o resto da vida. Descansar em paz é estar nas mãos e nos braços do pastor, estar com Cristo, descansar nele, que é manso e humilde de coração, é receber a paz que nós tanto sonhamos e que não tivemos durante esta vida. Aqui nós experimentamos momentos de paz, mas no céu nós teremos convívio com o príncipe da paz. Sabedoria 4, do 7 ao 15, fala sobre quem morreu jovem. O justo, ainda que morra jovem, encontrará descanso. A honra da velhice não consiste numa longa vida e não se mede pelos números de anos. Como que nós medimos a vida de alguém? Pelos anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 15. Quantos anos você tem? Eu tenho 60. Quantos anos você tem? Eu tenho 97. Nossa, aquele viveu muito, esse viveu pouco. Isso nós, que avaliamos a vida pelo tempo cronológico. Cronos, o tempo que come. Quem conhece mitologia grega, o Cronos era um deus que comia os filhos. Quer dizer, por que a gente fala tempo cronológico? O tempo nos come. Quanto mais a gente vive, mais fraquinho, mais enfermidade, menos vitalidade. Tempo cronológico. Deus não olha para o homem com o tempo cronológico. Deus olha para o homem com o tempo kairótico. Qual que é esse kairos? Qual que é o tempo? O tempo de Deus. O tempo de Deus. Então, para Deus, não interessa quantos anos a pessoa viveu ou se ela está de cabelo branco. O tempo que a pessoa viveu é o tempo de vida que ela teve. E aquele tempo é honrado por Deus. E Deus acolhe na plenitude do tempo. Então, para Deus, não interessa se você vive 100 anos ou se você vive 1 ano. O tempo de vida é aquele tempo que nós temos. E esse tempo que volta para Deus. O justo agradou a Deus, é amado por Ele, vivia entre pecadores e Deus o transferiu para outro lugar, foi arrebatado, para que a maldade não lhe pervertesse a consciência, nem o engano seduzisse a sua alma. O que a leitura diz? Que nós deveríamos nos ocupar da nossa morte. Nós deveríamos nos ocupar da nossa morte. E as pessoas só estão ocupadas com a vida. É bar, é cachoeira, é cuidando do corpo, é botox para tudo que é buraco no corpo, é dinheiro, é ostentação, é prazer. O ser humano esqueceu que ele vai morrer. O ser humano esqueceu que ele vai morrer. Que se nós tivermos na cabeça que a nossa vida aqui tem início, meio e fim, a nossa vida teria um outro horizonte. Nós viveríamos de um outro modo, perdoaríamos mais fácil, seríamos mais caridosos, rezaríamos mais, leríamos mais a palavra. Claro que a gente não diz isso para não colecionar inimizade, mas você conhece na sua família, e eu na minha, e pessoas próximas, pessoas que vivem com uma certeza absoluta: eu não vou morrer. Elas têm certeza absoluta que esta vida não vai passar. E aqui eu quero dar uma cutucada nos jovens. Quantos jovens, você olha por aí, eles têm uma certeza na cabecinha deles: eu sou Peter Pan. Eles têm o síndrome do Peter Pan. Quem conhece a história do Peter Pan? Ele pediu o desejo, ele queria ser criança a vida toda. Tem gente que acha que ele vai ser jovem a vida inteira. Aí não estuda, não trabalha, não reza, não cria relacionamentos sólidos. Aí, meu filho,
O tempo passa, além da poupança Bamerindos continuar numa boa, o tempo chega para a pessoa, aí vai passar uma vida difícil, não conquistou ninguém, não tem nada, não tem cultura, estudo, ou não aprendeu a trabalhar. Tem gente que tem uma facilidade para o trabalho. Eu conheço aqui em Divinópolis empresários de sucesso, pessoas ricas que não terminaram a 7ª série, mas tiveram visão de negócio. Agora tem gente que não tem visão de negócio, então você tem que ter visão de estudo para ter pelo menos um diploma. Tem gente que não quer nenhuma coisa nem outra. Aí você vê pessoas de 30, 40 anos de idade levando uma vida difícil. Por quê? Porque na juventude acharam que eles eram Peter Pan, jovens para sempre. E a leitura vai dizer isso. As pessoas veem isso que eu estou falando, e não compreendem, e não lhes vem à mente que a graça e a misericórdia são para os eleitos do Senhor. Nós precisamos ser eleitos do Senhor, e não, como diz Paulo, mentirosos a respeito das promessas de Deus. São Paulo vai dizer, isso aqui é maravilhoso, Romanos 14, versículo 7. Ninguém dentre nós vive para si mesmo e morre para si mesmo. Eu vou contar o canal, não é? Mas vi uma entrevista um dia desse. Vi entrevista não, perco tempo com isso. Estava passando lá, falei, deixa eu ver aqui o que vai sair. Mas não dá para assistir. Aí tinha lá uma pessoa fazendo da vida uma bagunça, e ela disse assim: ninguém tem nada com o que eu faço com a minha vida. A vida é minha, o corpo é meu, e eu faço o que eu quero. Tá bom, concepção dela, então que ela colha também as consequências dela. Vamos aqui para nós. Gente, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Você que é cristão, aqui todos os cristãos, não me fale uma besteira dessa. A vida é minha, eu faço o que eu quero com a minha... Filho, a nossa vida pertence ao Senhor. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. É por isso que São Paulo vai dizer: ninguém vive para si mesmo e nem morre para si mesmo. Por quê? Porque eu não sou uma ilha. O que o mundo diz? O que é bonito é para se mostrar. A gente nunca viu tanta gente pelada igual nós estamos vendo hoje. Só que para o cristão, o que é bonito é para se consagrar. É um pouco diferente. O que é bonito, Deus quer para ele. Só que o diabo quer para ele para destruir. Deus quer para ele para conservar. O que é bonito é para se consagrar. O que é bonito é para se mostrar. São escolhas de vida. Há pessoas que dizem: eu sou uma pessoa perfeita, eu sou perfeito. E é melhor você pensar, nós estamos por ser feitos. Parece, mas não é a mesma coisa. A conversão é todo dia. Olha que bonito: se estamos vivos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Vivos ou mortos pertencemos ao Senhor. Para os cristãos que eu estou falando. Vivos ou mortos pertencemos ao Senhor. A Escritura não diz que eu me pertenço. Esse corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não, eu fui comprado por Cristo. Entendeu o que é dizer que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador? Porque senão tem alguma coisa errada, não é? Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, mas o meu corpo é meu, eu faço o que eu quero. Peraí, mas se Ele é seu Senhor e Salvador, é porque você já não se pertence. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem a perder por amor a mim, esse vai salvá-la. Meus irmãos, uma coisa, eu quero estar com a minha consciência tranquila. Eu não sei o dia que eu vou morrer, espero que demore. Eu adoro viver, mas eu sei, a vida é uma caixinha de surpresa. Mas uma coisa eu morro com a minha consciência tranquila:
o dia que Deus me chamar. Eu não fui um pregador omisso. Sempre mostrei o caminho da verdade. Sempre apontei a verdade de Jesus. Se as pessoas escutaram ou não escutaram, o problema não é meu mais. A minha missão é apontar caminho. A minha missão é mostrar a proposta de Jesus, a verdade da palavra. Porque penso é isso que tem atrapalhado muito a nossa igreja. Não estou citando nomes, não estou condenando nem apontando, estou constatando. E isso tem atrapalhado a nossa igreja. Quando eu falo nossa igreja católica, infelizmente nós estamos com uma safra de pregadores que tem na cabeça um intuito: a minha pregação tem que agradar. E o pregador não prega para agradar, o pregador prega para converter, para chamar a pessoa na responsabilidade da fé cristã, que Jesus disse: com ele o ato desata, com ele não tem meio termo. Ele não diz isso: quem comigo não ajunta, espalha. E há um catolicismo, um cristianismo pregado por aí, muita água com açúcar. Tudo tá bom, tudo pode, mais ou menos você vai, Essas pessoas serão cobradas por Deus. Deus, quando vê pessoas se perdendo, Ele vai cobrar dos pregadores. Está vendo aquela pessoa que se perdeu? Ele foi na sua igreja aquele dia, você não falou a verdade. Você ficou passando a mão na cabeça das ovelhas. E a ovelhinha se perdeu, porque ela poderia ter convertido naquela missa. Ela poderia ter pego o caminho certo naquela missa. Entendeu? Então não é o padre. Fica com raiva do padre. É a palavra de Deus. E se a palavra de hoje incomodou você, você tem que fazer uma revisão de vida. O que está no meu coração que esta palavra me deu uma sacudida? O que o padre falou hoje que me fez pensar em coisas que eu não tinha pensado antes? É o Espírito Santo agindo em você. E até bom que mexeu em você. Porque infelizmente nós temos, claro que não é a maioria, mas nós temos certos dentro das igrejas nossas que estão ali de corpo presente. Parece uma missa de Ezequias, não é? Quando morre alguém, chama missa de corpo presente. Ou seja, se coloca o corpo na frente do altar e se celebra a missa para o corpo presente. Geralmente hoje se reserva missa de corpo presente aos ministros do altar, mãe de padre, um pai. Aí você tem a missa de corpo presente, porque não tem tantas missas assim. De vez em quando a gente vê nas nossas igrejas missas onde a pessoa está de corpo presente, né? Porque a cabeça, aí ouve com a facilidade que entra no ouvido, sai no outro. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou a muitos que estão conosco. Você que me conhece, você que me acompanha há anos, coisa que eu não sou é de brincar com as coisas de Deus. Graças a Deus, sou um estudioso da palavra, da doutrina, e tenho comigo um pacto. Isso é comigo, não é com ninguém. Eu fiz esse pacto comigo. Sempre apontar o caminho certo para as pessoas. Sempre tirar as dúvidas que as pessoas têm naquilo que tange ao cristianismo. Minha cabeça está tranquila. Coloco a cabeça no travesseiro e durmo com a bênção do céu. Porque o que falei, e repito, a mesma pregação, não é para agradar, é para te levar a repensar na sua vida. Porque muitas vezes eu também estive errado. E professores, padres, reitores me indicaram o caminho certo. O mundo está do jeito que está, porque as pessoas estão perdidas. Cada um aponta para um lado e parece que todo o caminho leva ao mesmo lugar. Nós precisamos de uma direção mais segura, uma palavra mais firme, um evangelho fiel naquilo que Jesus nos propõe. E Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não apenas me dá a ressurreição, Ele é a ressurreição. Ressurreição, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém tenha morrido, ressuscitará. Me desculpem, gente, me desculpem se vocês acham que o padre pegou pesado,
Mas a leitura não diz: eu sou a reencarnação e a vida. Se alguém crê em mim, reencarnará. A leitura não é essa. A leitura é: eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, ainda que tenha morrido, ressuscitará. Esta é a nossa fé, a ressurreição. É por isso que nós temos a maior festa da igreja, a Páscoa, o domingo da Páscoa. E o que significa o domingo de Páscoa? A ressurreição de Jesus. Que sejamos missionários da ressurreição, testemunhas da ressurreição, entregando os nossos entes queridos àquele que ama mais. É fácil você entregar aquele que você ama para alguém que ama mais do que você. A dor faz parte, o luto faz parte, o choro, não como, não durmo. Há pessoas que ficam doentinhas, mas a fé é que nos sustenta, gente. A fé é que nos sustenta. Quando a morte visitar as nossas famílias, e me desculpe, eu tenho que falar, porque ele vai visitar. Desculpa, gente. Eu queria falar que ninguém vai morrer. Eu queria falar que na sua família a morte não vai visitar ninguém, mas vai. O papai, a mamãe, o vovô, a vovó, um parente, até que chega o meu nome e o seu. Aí você entende o que São Paulo diz: não importa. Se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. É isso que nos alegra, é isso que nos faz caminhar, porque a saudade ela existe dos dois lados. Nós temos saudade de quem foi, e acho que quem foi teve saudade de quem ficou, até que nos estaremos reunidos numa só família, a família de Deus. Sei perfeitamente que me estendi na reflexão, mas é um tema delicado, profundo e basilar da fé cristã. E tenho visto muita bagunça na cabeça de tanta gente. Novela fala uma coisa, filme fala outro, aí vem alguém fala na sua cabeça, vem alguém de outra religião, aí vem o Espírito, vem o Evangelho. A nossa cabeça fica tão cheia de doutrina de tudo quanto é lugar. Então precisa que a igreja nos dê uma direção. Você é cristão? Você é católico? O nosso caminho é esse. Respeitamos os outros caminhos, mas o nosso caminho é esse. Como eles têm o caminho deles, nós temos o nosso. E o nosso caminho é esse. Acreditamos em Jesus, caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Procuremos, meus irmãos, conhecer mais a nossa fé, aprofundar naquilo que faz parte da nossa igreja, para que não sejamos arrastados por ventos de outras doutrinas, mas que nos mantenhamos fiéis à doutrina dos apóstolos, ao depósito da fé que Jesus entregou aos 12 e através da igreja nós o recebemos. Esta é a nossa fé, que da igreja recebemos. E toda missa, sinceramente, professamos. Que o Senhor que nos concedeu esta fé, nos mantenham fiéis no caminho. Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje, Jesus Cristo sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, nós queremos apresentar ao Senhor também as nossas preces, os nossos pedidos. Se você me permite, há uma prece que nós podemos rezar todos os dias, que não é uma prece, é uma jaculatória. A jaculatória também nos alimenta. Nós temos refeições básicas, não é? O almoço, o jantar, um café caprichado. Mas você já viu aquelas pessoas que beliscam? Talvez você seja de beliscar. Você está andando, comeu uma bolachinha, comeu uma bananinha, tomei um iogurte. Sabe essas beliscadas? Isso na nossa vida cristã são as jaculatórias. É que você vai beliscando durante o dia. E é uma jaculatória maravilhosa e que nós precisávamos rezar mais. Precisamos rezar mais. A jaculatória é: Senhor Jesus, pela vossa morte e ressurreição,
dai-me o dom de uma verdadeira conversão. Quando você lembrar, fale isso. Senhor Jesus, pela vossa morte e ressurreição, dai-me um dom de uma verdadeira conversão. Lembrou, Senhor Jesus, pela vossa morte e ressurreição, dai-me o dom de uma verdadeira conversão. É isso que nós precisamos buscar a vida toda: conversão, mudança de vida, voltar o nosso olhar a Jesus, ser amigo de Jesus, conhecer Jesus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Volva teu olhar misericordioso para a tua vida e lhe conceda paz. Amém. Olhe com amor para a tua família e lhes conceda bênção. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que até a próxima vez que nos reencontrarmos, que o Senhor nos guarde na palma de suas mãos. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita. Há uma frase que vai nos guiar para entendermos o que Jesus está dizendo. Precisamos ter na vida um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Vamos repetir isso? Precisamos ter um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Quem tem o costume de ler Bíblia, leia Gênesis capítulo 1, versículo 1. O início de tudo era uma desordem. As coisas não estavam no lugar. Deus, com a sua palavra criadora, Ele vai colocando ordem no caos. Era um caos e Deus realiza a obra da criação. Deus é o Deus da ordem. A primeira coisa que você precisa fazer para agradar a Deus é ter uma vida ordenada. As coisas na sua hora, no seu lugar e fazendo o melhor naquele momento. É para dormir, meu filho, durma direito, descansa, desliga. É para comer, coma direito, larga esse celular, masca a comida, sente o sabor. É para brincar com uma criança, brinca de verdade, rola no chão, vai para a chuva, é o tempo dela. É para trabalhar, trabalha direito, faça o que deve ser feito. É para estudar, estude de verdade, se debruce no livro, faça o que você tem que fazer, o que precisa ser feito de maneira ordenada, e Deus vai abençoar você. Jesus, Ele vai colocando ordem nas coisas, e o evangelho que nós escutamos é uma ordem no relacionamento com Ele. Um relacionamento ordenado, que passa por 3 estágios. Para que vocês entendam bem o que quero dizer, pensa na sua casa. Você até pode pensar assim: ah, mas a casa é minha, e dentro da minha casa eu faço o que eu quero. Tudo bem, concordo com você. Mas as coisas da nossa casa, meus irmãos, precisam ter ordem. Eu visito muitas casas dando a bênção, e uma casa desordenada dificilmente é uma casa abençoada. Padre, lá em casa tudo é doido, meu marido não conecta, minha mulher, meus meninos, a confusão. A hora que você vai na casa, o aspecto da própria casa é confuso, porque a neurociência aplicada já explica que a ordem externa revela uma ordem interna. Pessoas que procuram as coisas e acham com facilidade, acharão também as coisas internas. Pessoas que não sabem onde está nem o que pertence a ela, dificilmente tem uma ordem interna.
Pegue a sua casa, que é a sua casa. Pegue o vaso sanitário, onde você é rei, né? No troninho. Ah não, a casa é minha. Eu vou colocar esse vaso na sala. Aí pode colocar, mas vai ficar um pouco estranho, tanto você como as visitas, usando o trono no meio da sala. Ah, eu sou rebelde. Eu vou pegar minha cama e vou colocar no banheiro. Eu quero dormir debaixo do chuveiro. Tomara que alguém abra a torneira para você deixar de ser bobo. Não, mas a casa é minha, eu quero dormir no banheiro. Eu vou trazer o meu fogão para o meu quarto. Meus irmãos, como ficaria uma casa assim? O vaso na sala, a cama no banheiro, o fogão no seu quarto, uma bagunça. Uma casa ordenada, ela nos abraça, ela nos acolhe, porque há uma ordem que diga às mulheres que têm esse dom, as donas de casa, tudo no lugar, tudo ordenado. Café da manhã não é almoço, lanche da noite não é jantar, lanche não é refeição e daí por diante. As coisas ordenadas atraem a bênção de Deus para a sua vida. Se você quer ser uma pessoa abençoada, a primeira coisa, ordene a sua vida. Coloque as coisas no lugar. Veja a pregação de João Batista no tempo quaresmal. Preparai o caminho do Senhor. Todo caminho torto será endireitado, toda montanha alta será rebaixada, todo vale será enterrado, para que todos vejam a glória do Senhor. O que o João Batista está falando? Coloca ordem nesses caminhos seus, coloca ordem na sua vida, coloca ordem no seu relacionamento com Deus. E aqui eu entro no tema da Santa Missa. Quem não tem uma vida ordenada a Deus, primeiro sinal, e não é carapuça não, ou seja, né? Primeiro sinal, você não tem tempo de oração. Primeiro sinal de uma vida desordenada na espiritualidade. Você tem tempo para todas as coisas, mas falta tempo para a oração. Falta uma ordem espiritual, porque tempo de oração não é tempo que sobra, é tempo na agenda. Se eu não colocar na minha agenda oração, estudo bíblico, leitura da vida do santo, eu vou fazendo e não sobrará tempo para isso. O evangelho que nós escutamos é do capítulo 10 de João. Jesus está mostrando um relacionamento ordenado com as ovelhas que são suas. Se você ler o texto com atenção, você verá que tem muita ovelha, ovelha que não falta, mas nem todas são ovelhas de Jesus, o bom e belo pastor. A minha atenção, o meu ordenamento, o meu olhar, não é preocupado com quem não é ovelha de Jesus, é preocupar se eu sou ovelha do Senhor. O salmo desta Santa Missa é o mais conhecido, o mais cantado, o mais pintado, o mais recitado, é o Salmo 23, o bom pastor. E se você lê o salmo com um olhar atento, a primeira coisa que você deve perguntar é: quem está rezando o salmo? Quem está falando o salmo? É uma ovelha, é uma ovelhinha. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva para campinas verdejantes, lá eu como a graminha. Ele me dá águas refrescantes. Ainda que eu passe por um vale escuro, Ele está comigo. Ele prepara uma mesa na frente dos meus inimigos. Ele passa óleo na minha cabeça, meu cálice transborda, etc. Para que esta ovelha possa rezar este salmo, é preciso uma premissa. Tem uma condição aqui. Qual é a condição? Ela ser ovelha do rebanho do bom pastor. Porque se ela não fosse ovelha do rebanho do bom pastor, ela não poderia dizer: Ele é o meu pastor. Porque aqui está escrito que o pastor, que não é ladrão, que não é assaltante, que não vai roubar a ovelha, que não vai matá-la, ele entra pela porta. O porteiro abre a porta ao pastor. Ele chama as ovelhas pelo nome, e essas ovelhas o seguem.
A questão é se nós estamos nessa confusão do mundo, discernindo qual é a voz do bom pastor. A quem você segue? Graças a Deus, nós estamos no pontificado de Papa Leão. E graças ao bom Deus, ele tem rugido. Começou bem discreto, bem apagado, mas vai crescendo. O pontificado dele vai tomando forma. Ele foi agora no continente africano, simplesmente uma apoteose. As falas do Papa, as atitudes de Leão, não é, quebrando o protocolo, abraçando as crianças, uma fala mansa, mas firme, fundada na doutrina, sem achismo, e o principal, não está preocupado em agradar o mundo e nem a mídia. E não tem, no bom mineirês, não tem papa na língua para responder aos jornalistas. Ele não fica comendo pela beirada, ele vai no cerne da questão. Quem acompanha as notícias do Vaticano, tem vários perfis no Instagram, você vê que nesses voos de ida e de volta às suas viagens de missão, os repórteres fazem perguntas a ele. Foi perguntado a ele sobre a igreja alemã. A igreja alemã perdeu o rumo há tempos. Ele foi firme. Nós não concordamos com o que eles estão fazendo. A Santa Sé já chamou a atenção. Vamos tomar providências com a igreja alemã. Perguntaram a ele sobre comunhão. Perguntaram a ele sobre por que ele não rezou na mesquita. Essa para mim foi uma das melhores, que é repórter gosta de cutucar, não é? Mas agora eles arrumaram um bom para cutucar. Sua santidade, nós te acompanhamos na mesquita e nós vimos que o senhor visitou a mesquita, mas não orou. O senhor não rezou lá, como os outros papas rezaram. Se ele fosse politicamente correto, todo mundo mimimi, né? Não, filha, rezei. Eu rezei por dentro, eu rezei no coração. Deus é um, toda religião é a mesma. Isso que eles gostam de ouvir. Aí eles perguntaram, aí ele respondeu: não rezei, porque eu prefiro rezar numa igreja católica na frente do Santíssimo Sacramento, que é a presença de Jesus vivo. Ali eu visitei, mas a oração eu faço na igreja católica com Jesus Eucarístico. Isso é frase de Papa. Isso é alguém que não tem medo de pregar a verdade. Jesus Cristo como caminho, verdade e vida. Ele está colocando ordem na igreja. Ele está colocando ordem nas coisas. E a fala dele é abertamente católica. Os que são católicos, que querem seguir o evangelho num caminho de conversão, vão escutá-lo. Ele fez uma consideração polêmica, não tanto para nós, mas na Itália parece que o zum 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 foi maior do que para as bandas de cá. Quando eles perguntaram para ele sobre a frase do Papa Francisco, de que todas as portas estão abertas, a igreja é para todos, 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 e ele repetiu, é a frase do Papa Francisco, tutti, 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 a igreja é para todos, todos, todos. Mas eu quero dizer uma coisa, a igreja é para todos os que querem conversão, os que querem mudar de vida, os que querem seguir a palavra, os que querem viver um catolicismo de verdade, sem misturá-lo com outras crenças. A igreja católica tem tudo para salvar o seu povo, não é preciso misturar. Depois de uma resposta dessa, nem pergunta mais tem. Então nós precisamos ouvir mais o que o Papa Leão tem falado, prestar atenção no que ele tem feito, porque ele está ordenando as coisas. O evangelho que nós escutamos, Jesus está colocando ordem. Quem é pastor, quem é assaltante, quem é ladrão? Quem é quem no contexto da sua vida? Quem você está seguindo? E aqui, neste ordenamento, no versículo 3, ele vai colocar 3 pilares nesta ordem de relacionamento com Jesus Cristo. A missa, importantíssima. A pregação necessária, a adoração louvável, mas a nossa vida de intimidade com Jesus Cristo é o mais importante. Por que você vem à missa? Eu vou à missa para assistir o padre. Não é melhor você assistir Netflix, tem coisa mais agradável. Eu vou à missa porque é costume, tem costumes mais louváveis.
Eu vou à missa para me encontrar com Jesus Cristo. Eu vou à missa para receber a palavra que me salva, para receber a Eucaristia que me santifica, para receber a bênção que a igreja me dá, para buscar as coisas do alto. Quando você entende o motivo de você estar aqui, você não veio assistir nada, você veio participar, você veio celebrar. A missa é presidida pelo padre, mas toda a assembleia celebra comigo, nos cânticos, nas respostas, na postura corporal, ora em pé, ora sentado, ora ajoelhado, a postura das mãos, a inclinação da cabeça, a abertura do coração, seguindo os ritos, vivendo os ritos, sentindo os ritos. Aí a missa se torna algo único para você, e você descobre que final de semana sem missa é semana sem graça. Faltou a missa no domingo, falta algo, porque não é algo externo, né? É algo do coração. E Jesus está falando que o relacionamento com Ele não é algo externo, não é um proformes, não é um bater cartão, mas é algo do coração, é uma necessidade que o próprio amor propõe. E Jesus vai dizer no versículo 3 que Ele é o bom e belo pastor. Para Ele o porteiro abre. E aqui nós temos 3 atitudes. Primeira atitude: as ovelhas escutam a sua voz. Segunda atitude: Ele chama as ovelhas pelo nome. Terceira atitude: e as conduz para fora. Esses 3 momentos mostram a nossa intimidade com Jesus Cristo e a intimidade dele com cada um de nós. Primeiro ponto: as ovelhas escutam a sua voz. Deixa eu contextualizar rapidamente. Para quem cria ovelha, no sul, no Brasil nós temos, mas é muito forte, né, na Terra Santa, né, Portugal tem muita ovelha. Para ficar mais barato, eles pegam um redil grande. O que é um redil? É um lugar com um murinho de pedra, e eles colocam os rebanhos juntos. Então chega um pastor, coloca as ovelhas dele lá. Eu tenho 40 ovelhas, deixa eu colocar as 40 aqui. Eu tenho 60, coloca as 60 lá. Eu tenho só 10, coloca as 10 lá. E mistura tudo. Todas as ovelhinhas são iguais. Nós conhecemos bem, ou não tão bem assim, né? A vaca. É questão do gado. O gado, ele é marcado, seja a ferro ou na orelha do bezerro lá tem uma placa. Aí tem um número, tem um nome do proprietário, etc. E para você separar as vacas, tem que ser na questão do chucho mesmo. Essa é minha, passa para lá e mistura vaca para separar, é uma dificuldade. Por isso que o curral é tudo separado já. Elas têm isso aí, elas não são boas, não é? Essa questão de conhecer o proprietário. Tem vaca que tem até o seu nome, né? O dono chama a vaca vem. Mas não é uma cultura de separar o rebanho na voz. A ovelha é totalmente diferente. Quando aquele pastor começa a cuidar do rebanho, ele desenvolve para aquele rebanho uma canção, ou um som, ou um grito, que é próprio daquele pastor. Eu já tinha estudado isso, mas eu nunca tinha visto isso. Até que numa das minhas idas a Portugal, em Fátima, lá junto ao santuário de Fátima, tem um grande cultivo de ovelhas. E o redil é um só. E ficam os pastores lá, pastor de verdade, eles trabalham com isso. Aí o guia me disse: padre, o senhor que é pregador, vamos lá para o senhor ver de manhã como que as ovelhas saem. O senhor vai utilizar isso em pregação, porque no Brasil não tem. Aí acordei cedinho, lá fui eu. Cheguei lá, estava ainda bem cedo, as ovelhas todas deitadas, lindo, parece que é tanto de floquinho de algodão, né? Mas que tanto. Aí ele falou: presta atenção, chegou o primeiro pastor. Aí o pastor chegou: bom dia, bom dia. Falei: bom dia. Assim, viestes ver? Falei: vim ver como que é o negócio aí. Então preste atenção, estamos cá para isso. Aí ele abre a porteira, todas as ovelhinhas deitadas.
Aí ele fez um barulho mais ou menos assim. As ovelhas dele levantou a orelhinha. E ele começou a bater o cajado. As dele levantou, ó, e saiu. E ele contando. Hora que a última que levantou saiu, ele falou, 30. E saiu. Nenhuma que não era dele sequer levantou a orelha. As dele reconhece esse som, é a voz do meu pastor, esse é o meu. Levanta a orelha e saíram. Chegou uma moça, e foi trabalhar no lugar do pai. Pegou uma latinha, não me lembro, começou a cantar um refrão pequenininho e batendo na lata. As ovelhinhas dela levantaram a orelhinha e saíram. Até que foram saindo 10, 15 e o redil ficou vazio. Ele falou, é isso, padre. As ovelhas só conhecem a voz do pastor delas. Nenhuma que não é sairá e nenhuma que é ficará. Olha, eu fiquei impressionado. É por isso que Jesus vai dizer, porque no contexto dele tem criação de ovelha. Ele vai dizer, todas as ovelhas vão ouvir a minha voz, mas quem é que me seguirá? As minhas, as que tomaram atitude por mim, as que são cristãs de verdade, as que me conhecem. Então ouvir a voz significa intimidade. Intimidade. Quando você não conhece a pessoa, você não identifica a voz dela. A pessoa liga no seu celular, e aí Beth, tudo bem? Fala, quem é? Não, adivinha quem é que está falando? Não sei não, quem é? Quem é isso, Beth? Está reconhecendo minha voz, não? Mas quem que está falando aí? Agora liga alguém que você conhece muito. A pessoa já fala, olá, tudo bem? Você já chama pelo nome, tudo bem fulano? Quem que está mandando? A gente conhece a pessoa também pela voz, pelo tom de voz. Quando chama o nosso nome, a experiência da ressurreição. Então, primeira coisa, para você ordenar a sua vida com Cristo, procure ter intimidade com Ele. Procure conhecer a sua voz. Quando é que Jesus está me dizendo? Quando é que a sua palavra está me formando? O segundo passo, as ovelhas têm um nome. E Jesus conhece a ovelha pelo nome. Jesus não fala assim com a gente. Você aí de barba. Você de óculos. Você aí mais fraquinho. Você mais fortinho aí. Isso é quem não conhece, né? Chama aí para mim. Quem? Ele atrás. Não, de trás. Cabelinho assim. É isso aí. Aqui está escrito que Jesus chama a ovelha pelo nome. Márcia, Andréia, Rodrigo, Paulo. Por que chama pelo nome? Porque nos conhece. O nome significa relacionamento pessoal comigo. Há uma coisa, cada um tem as suas resistências. Eu sou muito bom em pregação, no microfone para celebrar. Mas na minha vida privada eu sou muito vergonhoso. E eu tenho pânico quando eu tenho que chegar numa festa sozinho. Eu quero ser uma companhia. Porque a coisa mais constrangedora, aquele tanto de gente, você chega assim na porta, você não conhece ninguém. Você fica, quer dizer, o pessoal me conhece, eu não conheço. Aquele sorriso amarelo. Gente, mas não tem nada melhor. Nossa Senhora, eu tenho uma experiência de ressurreição. Quando eu chego numa festa e tem alguém na mesa que eu conheço e fala assim que Padre Christian, senta aqui com a gente. Eu fico assim, Padre Christian, senta aqui com a gente. Não é assim? Gente, ouvir o nome da gente e você ver alguém que você conhece é uma experiência de acolhida. Graças a Deus, eu não estou perdido na festa. Tem alguém que eu conheço e me chamou para ficar na mesa com eles. Todo mundo aqui passa por isso. É essa experiência que Jesus quer ter com você. Jesus não quer que você seja um desconhecido, um colega dele. Ele quer que você seja um amigo, alguém íntimo. Ele te conhece, ele te chama pelo nome e fala: vem ficar comigo.
A ovelhinha de Jesus segue Jesus. A ovelhinha de Jesus conhece o tom de voz do pastor. A ovelha de Jesus conhece a palavra de Jesus. Hoje, meus irmãos, infelizmente, é com dor no coração que eu digo, não basta ser pessoa da igreja. Você tem que pensar muito bem o que a pessoa está falando. Aonde que ela tirou isso? Porque nós temos muitas pessoas na internet falando um festival de besteira. Até irmãozinhos nossos, exaltando o que a igreja nunca exaltou, colocando como normalidade o que não é palavra da igreja. E as pessoas ficam perdidas. Que vai num padre, a pregação é de um jeito, vai no outro, a pregação é de outro. Pede um conselho a um, não pode. Pede o conselho a outro, fique à vontade. Confessa com um, é pecado mortal. Confessa com outro, vai que é tua, está feliz, está valendo. As pessoas estão perdidas. O que está faltando? Um ordenamento. Um ordenamento na palavra, um ordenamento na doutrina. Por isso que o Papa está muito atento a isso. Tivemos agora a reunião nacional dos bispos em Aparecida. Eles estão atentos à liturgia. Coisas que estão acontecendo na missa que até o diabo duvida. Invenções, criatividade. Aí gente andando de patins, e santismo entrando de drone, e bomba, a confusão. Quer dizer, onde falta a espiritualidade, onde falta a formação, onde falta o senso de adoração, sobra criatividade. Como a missa é muito chata, isso aqui não quer dizer nada, deixa eu ser criativo, deixa eu agradar o povo, né? Deixa eu fazer alguma coisa para... Não é assim que funciona. O ordenamento bíblico, ele vem da intimidade. Veja, claro que não é um exemplo a seguir, né? Mas veja um casal apaixonado e veja um casal brigando, como que é diferente. Quanto mais apaixonado o casal é, mais baixo ele fala. Eu vejo de vez em quando os casais de namorados, no shopping, no restaurante, eles ficam assim aqui, ó. Você já viu o casal brigando? É grito, é caneco que voa. Tem gente que é barraqueiro, né? Briga no bar. Aí a mesa cai, joga garrafa, dá voadora, rabo de arraio, tiro, facada, confusão danada. E quando você vê as pessoas gritando, começou a gritar aqui na rua, o que a gente já interpreta na hora? É briga. É briga? Eu mato ou morro? Eu corpo mato ou supo morro? Entendeu? Briga. Amor. Jesus, ele não vai gritar no nosso ouvido, mas ele vai cochichar, porque nos ama. E nós vamos escutar a sua voz. Nós somos o seu rebanho. Primeira coluna, intimidade. Segunda coluna, relacionamento pessoal. Ele conhece o meu nome. Terceira coluna, e os conduz para fora. É preciso ter humildade para ser cristão. Humildade para se deixar conduzir. Nós gostamos muito de conduzir os outros, mas será que a gente se deixa conduzir por Cristo? Padre, no concreto, como que é isso aí? Vou te falar como que é. É você colocar Deus antes, durante e depois. Aceitar o que Deus faz e fazer o que Deus quer. Vai começar a namorar, vai no bom pastor primeiro. Jesus, me conduza. Estou gostando daquela moça, estou gostando daquele rapaz. Se é para ser, se vai me agregar, se é bênção, conduz que tudo é certinho. Que a gente se conheça, que a gente se apaixone e que a gente namore. Mas nós queremos a tua bênção. Me conduza para isso. Se não for, eu tenho certeza, uma outra pessoa só vai colocar no meu caminho. Jesus, eu quero trabalhar nessa empresa aqui. Já fiz a prova, já fiz a entrevista, já fiz o meu exame médico, está tudo certo. Então, Senhor, abençoa, porque é meu sonho. Eu sempre quis trabalhar nessa empresa aqui. Me conduza. Se for para ser, abra os caminhos. Se não for para ser,
que tem um pepino agora que eu não seja selecionado, que eu estou vendo agora. O senhor está vendo daqui a meses, daqui a anos. Pode ser que lá na frente é uma tristeza, o que hoje é alegria. Lá na frente é uma tragédia, o que hoje é uma oportunidade. Então me conduza. Eu quero comprar esse terreno aqui, eu vou fazer a minha casa aqui. Vá lá com a sua mulher, se você já é casado, né, com seus filhos, vamos rezar. Vamos jogar umas medalhinhas aqui de Nossa Senhora no terreno. Conduza, Senhor. Se é para a gente morar aqui, se a gente vai ser feliz aqui, se a nossa casa vai ser abençoada, abra portas, que saia tudo certinho, que a documentação saia, que quem está vendendo para mim seja uma pessoa reta, honesta, que o valor seja justo, que o corretor me ajude, e se der algum pepino no meio e der errado, não é tristeza, é livramento, porque eu não sei o que... Gente, isto é se deixar conduzir. Só que a gente não quer se deixar conduzir, a gente quer conduzir. A gente não pede para Deus abençoar o que Ele quer para nós. A gente pede para Deus abençoar o que nós queremos para nós. Não, eu quero isso, então me abençoa. E ai se não me abençoar, e ai se der errado, eu não rezo mais, eu não vou à igreja mais, eu não gosto mais do bom pastor, eu vou passar para outro rebanho, que Deus não fez o que eu quis. Ordem é intimidade, relacionamento pessoal e condução. Deixa Deus conduzir a sua vida. Agora não é uma condução passiva. Faça o melhor que você pode. Eu falava isso no início da pregação. Vai trabalhar direito, estuda direito, namora direito, brinca direito, dorme direito, se alimenta direito, e Deus Ele vai abençoando. Se eu faço tudo certo, atenção, se eu faço tudo certo e dá errado, é livramento. Porque se fosse para ser bênção, o final tinha dado certo. Ou você acha que Deus é o nosso sabotador, que Deus tem prazer de puxar o nosso tapete? Mas Deus gosta, né, padre? Porque tudo que eu faço, Deus me joga. Não é Deus te jogando no chão. Ou a coisa não foi feita da maneira que deveria, ou se foi, pode ser um livramento. Porque o sofrimento, meus irmãos, ele deve ser questionado quando ele não vem com o mal feito. Repito, o sofrimento deve ser questionado quando ele não vem pelo mal feito. Você trata mal uma pessoa e você não fica mal. Você faz o mal para alguém e dorme, e deita, e ronca, igual um leitão capado. Você está fazendo as coisas que não devem, mas a sua consciência não te acusa. Qual o problema que tem? Eu passei a perna no meu colega de trabalho, mas a vantagem foi minha, qual o problema que tem? Eu traí minha mulher, eu traí meu namorado, mas eles não vão descobrir. Mas que problema que tem? Eu peguei um dinheiro, roubei mesmo, porque está todo mundo roubando, mas não tinha câmera, ninguém vai descobrir. Qual o problema que tem? Jesus está nos alertando que este é o problema. Qual é o problema? Não se sentir mal quando se pratica o mal. Esse é o problema. E Paulo vai dizer, na segunda leitura, que a alegria da ovelha de Jesus, do cristão, não é não sofrer por praticar o mal, é achar estranho sofrer por praticar o bem. Está na leitura? Se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. Está aí no seu folhetinho, é a segunda leitura, o primeiro versículo. É o versículo 20 do capítulo 2 da primeira carta de São Pedro. Se a gente sofre por fazer a coisa certa, Deus se alegra. Deus se entristece é quando a gente não sofre fazendo a coisa ruim. E prepara, meus irmãos, se você for um cristão autêntico, um católico fervoroso, e começar a fazer a coisa certa, eu sou casado, então eu vou fazer a coisa certa. Eu vou estudar na faculdade, então eu vou fazer a coisa certa. Eu vou trabalhar em tal lugar, eu vou fazer a coisa certa. Prepara o seu lombo, porque o sofrimento virá. Porque as pessoas acostumaram que o bonito é fazer a coisa errada. Não se assuste se você ver um cachorrinho chegando perto de um poste
levantando a perninha e o poste mijar no cachorro. O cachorro sai molhado. As coisas estão invertidas. É o poste urinando no cachorro. E tem gente que diz, não, mas é assim mesmo, a coisa mudou. O mundo é mudado. Agora é assim que funciona. Não. Aquilo que é certo desde o início do mundo, meu filho. E nós nos seguimos e nos pautamos pela palavra. E Jesus diz, faça o certo. Faça o bem feito. E se você suportar com paciência o seu sofrimento, porque você fez a coisa certa, isso vos torna agradáveis diante de Deus. A pergunta é uma só: você quer ser agradável diante de quem? Diante de Deus ou diante das pessoas? Porque aquele que tentar agradar as pessoas vai acabar desagradando a Deus. Mas aquele que agradar a Deus, uma hora ou outra vai acabar desagradando as pessoas. E São Pedro está dizendo, procure ser uma pessoa agradável a Deus. Ovelha de Jesus, bom pastor, ele caminha à frente. Quando fala de, depois de sair todas que são suas, sair. O verbo aqui é sair. Aí me lembra o Êxodo. Moisés guiou as pessoas do Egito para a terra prometida. Jesus faz o novo Êxodo. Ele vai à nossa frente para que possamos sair. Sair de onde? Do pecado. Sair de uma vida desordenada. Uma linguagem mais fácil. Sair de uma vida mais ou menos. Ninguém nasceu aqui para ser mais ou menos. Olha para a cruz, se você vê um menos, eu só vejo mais. Eu não vejo menos ali, é só mais redenção, mais cura, mais vida. Jesus disse, o ladrão vem para roubar, matar, destruir. O diabo, eu vim para que tenhais vida, e vida plena. Eu não vou aprofundar nisso, que não é o tema da pregação, mas vou dar só um cutucão, que é uma pregação que eu quero aprofundar muito numa oportunidade. Você não descobriu ainda como que o pecado joga, como que o mal joga. Tudo aquilo que o diabo te sugere, no final é para te matar, roubar e destruir. E o diabo tem para a gente o quê? Uma bola de fezes, uma bola de cocô. No popular, uma bola de merda. Porque no final, o pecado sempre vai dar merda. Mas se alguém te oferecer uma bola de cocô, você quer? Você aceita? Você quer uma bola de cocô? Enrolar assim um cocô e pôr um palito para te dar, para você lamber isso aí? Credo, padre, mas ninguém quer. E o diabo sabe. O que o diabo faz? Ele pega uma bola de merda e passa no caramelo, e passa na calda, e passa em coisa gostosa e te dá. Você, ao invés de seguir Jesus, bom pastor, você vai seguir a tentação. Mas é bom, ninguém vai ficar sabendo, eu mereço ser feliz. Aí você pega aquele e começa, ó. E no início, meu filho, vou te contar, é gostoso mesmo, viu? É prazeroso, você vai se lambuzar. Mas quando ele vê que você caiu na dele, ele vai embora. Porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai terminar na merda. Deus nos dá um fruto verdadeiro. Bendito o fruto do vosso ventre, é Jesus. Quando você recebe a Sagrada Eucaristia, é a presença viva de Jesus. Não há enganação. Na hóstia não há caramelo, não há calda. É um pãozinho simples, é um pão ázimo, mas ali está a verdade, é Jesus eucarístico. Há quem faz opção por isso, mas o diabo continua muito esperto, envolvendo o nosso pecado em bolas de caramelo. E no final, quantas pessoas se arrependeram por ter largado Jesus como bom pastor, e no final, o que a gente fala no português? Deu merda. É assim que acaba o pecado. Porque o diabo não te conta a consequência, ele te oferece o prazer. Olha, você está triste? Estou triste. Está carente? Estou carente. Sua mulher está distante. Seu marido
muito frio. Seus filhos, indiferente. Tá bom. Aí vai colocar na vida da mulher um cara, na vida do marido uma mulher, e vai pintar tudo que é de caramelo. É muito bom. O que tem? Uma noite só. O que tem? Você ser feliz? Sua mulher não está querendo nada aí. Ela está querendo. Só que ela oferece a bola de caramelo, né? Aí a pessoa vai, ela se envolve, no final sempre vai dar errado, a mulher descobre, ele perde a mulher, os filhos ficam contra o marido traidor, os amigos falam dele por trás, no trabalho ele é aplaudido, mas por trás as pessoas evitam, ele já não estava bem nas finanças, agora a mulher vai levar metade da empresa, ele tem que pagar pensão, é um inferno, aí ele vem com depressão, tem refluxo, tem que fazer... No final o que ele vai dizer? Maldita hora que eu olhei para aquela mulher, se eu soubesse que ia terminar do jeito que terminou, eu não tinha nem começado. É porque o início é caramelo. As pessoas não entenderam isso ainda. No início da bebida é caramelo, no início do adultério é caramelo, no início de qualquer pecado mortal é tudo caramelo. Só que você tem que saber o que está por trás do caramelo. É bosta, meu filho, é merda. E a gente termina lá porque a gente escolhe errado. A gente não consegue escutar a voz daquele que nos dá pastagem, daquele que nos sacia, daquele que nos protege, daquele que quer nos dar vida. E qual que é a estratégia do diabo hoje? Não, eu quero te dar vida, ele quer te dar morte. E as pessoas têm ouvido a voz que não é do bom pastor. E a hora que tudo dá errado, você não vai achar que o diabo vai te ajudar, né? Como as pessoas ficam aí aos cacos pela rua, que é para oferecer o prato, o diabo oferece, mas para limpar a merda, é só você. E ele fica de longe, rindo e achando bom. Mais um idiota que eu peguei, deixa eu pegar um outro. Porque nós não estamos entendendo que verdadeira vida de conversão, de amizade, de cuidado, é com Jesus Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer. Meus irmãos, continuamos a nossa caminhada. Continuemos praticando o bem. E se sofremos pelo bem praticado, você vai dizer no seu coração: hoje eu fui agradável a Deus. Hoje eu consegui agradar a Deus. Eu fiz o que é certo no meu trabalho, todo mundo ficou contra mim, mas eu agradei a Deus. Eu fiz o certo no meu casamento, minhas colegas me criticaram, meus amigos da empresa riram da minha cara, mas eu agradei a Deus. Eu fiz o que é certo lá na minha faculdade, quase que eu fiquei sozinho na sala de aula, mas eu agradei a Deus, porque se eu estou sofrendo porque eu fiz a coisa certa, eu estou agradando a Deus. A minha preocupação é quem está fazendo mal e não sofre. Sigamos, meus irmãos, Jesus bom pastor, Jesus bom e belo pastor. Ouçamos a sua voz, ouçamos o nosso nome e nos deixemos conduzir por Ele. Quem coloca Deus no início, sempre é feliz no final. Reze antes, reze durante e reze depois. É um conselho de Santa Teresa d'Ávila, chamada Teresona, né? Porque tem a Terezinha. Santa Teresa diz: quer alguma coisa? Reze antes, para Deus abençoar. Reze durante, para Deus perseverar. E reze depois, para agradecer. A oração precede, a oração perpassa e a oração finaliza toda e qualquer ação que é conduzida por Jesus, bom pastor. Esta é a única característica que difere a ovelha de todo o rebanho. Ela precisa ser conduzida. Nessa questão a vaca não precisa. Quem já viu o sítio aí, você abre a porteira de manhã, elas saem, some tudo, você não vê vaca nenhuma. A hora que chega ali no fim da tarde, você vai lá, está tudo na porteira para comer. Você abre a porteira, elas voltam. Elas saem e elas voltam.
Quem cria ovelha sabe, se você abrir a porteira e soltar o rebanho, meu filho, elas se perdem todas. A ovelha não tem senso de direção, por isso que o pastor vai conduzi-las, guiá-las, ele está sempre com elas, chamando, puxando com o cajado, afastando o lobo, dando comida, dando bebida, tirando carrapatinho, dando carinho. As ovelhas precisam do bom pastor. Jesus está falando para mim e para você: caia na real, meu filho, você não é vaca não, você é ovelha. Você não tem direção, você não sabe escolher as melhores coisas, você não sabe escolher nem amizade, você não sabe escolher trabalho, não sabe escolher nada. Então eu estou aqui para ajudar você a escolher o melhor. Tem um amigo que passou por uma cirurgia delicada, foi para São Paulo, e o médico falou com ele: olha, eu vou te apresentar aqui 3 tratamentos possíveis, eu vou te ajudar a escolher o melhor, e eu vou acompanhar você. Ele disse para o médico: eu confio no Senhor. Ele indicou o tratamento, ele confiou, operou, voltou a trabalhar já. Se a gente confia numa indicação no médico, a gente não confia no médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Você confia o seu cuidado a uma mulher, uma enfermeira, que você nunca viu na vida. Ela vai limpar a sua ferida, vai trocar a sua fralda, vai ver você lá como nasceu, você está lá. A gente confia numa enfermeira que nunca viu. A gente não confia em Nossa Senhora, a enfermeira das enfermeiras, aquela que quer cuidar de nós. Meus irmãos, nós precisamos ter mais vida espiritual, precisamos ter mais vida de oração, precisamos conhecer Jesus, bom pastor. E aquele que conhece Jesus não tem medo de se confiar a Ele, porque coisas melhores e maiores Ele haverá de fazer. Que essa Santa Missa nos ajude a sairmos daqui com esta alegria: eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que me chama pelo nome, eu tenho alguém que me conduz pela minha vida em todas as áreas. Jesus Cristo, o bom e belo pastor. Cabe a mim apenas uma coisa: ser ovelha dele, escutar a voz, me deixar conduzir. Lembre, meus irmãos, a escolha é de cada um, mas as consequências também. Ao Senhor Jesus, bom e belo pastor, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Qual é o contrário de orgulho? Uma pessoa que não é orgulhosa, ela é o quê? Humilde. E daqui ó, o menininho, a carinha dele. Quem sabe ler? O que está escrito aqui? De humildade. Você de casa vai acompanhando aí, ó. Humildade. Hoje nós vamos contar a historinha. Por que a gente tem que ter humildade? Antes de contar a história, vamos definir humildade. Quando a gente fala assim: ah, fulano de tal é humilde. Eu escuto muito isso. Ah, eu gostava tanto de fulano de tal, ele era tão humilde. Às vezes a pessoa chama de humildade a pessoa boba. Aí então, uma pessoa boba, eles falam o quê? A tal pessoa não tem humildade nenhuma, é boba mesmo. Às vezes eles falam humildade a pessoa que é pobre. Uma coisa é a pessoa pobre, outra coisa é a pessoa humilde. Tem muito rico humilde, muito pobre orgulhoso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade é uma atitude em relação a Deus, em relação às pessoas. Em relação a Deus, sem Ele nada eu sou. Repita: sem Ele. Só fala isso humilde, não é? Uma pessoa orgulhosa: ah, aqui eu preciso de Deus, eu me basto. É um orgulhoso. O humilde, ele é dependente de Deus. E em relação às pessoas, dependente é que depende, precisa, né? E em relação às pessoas, a pessoa humilde, ela não se vê melhor que o outro, mas ela não se vê pior que o outro. O humilde, ele vê as pessoas como iguais. Nós somos pessoas iguais, temos direitos e deveres. Somos pessoas iguais, somos seres humanos. Porque a pessoa que se vê menor que o outro não é humilde, é carente. Carente.
E a pessoa carente, ela incomoda os outros, porque ela fica querendo só receber, receber, receber. A pessoa orgulhosa, ela não precisa de ninguém, ela acha que todo mundo precisa é dela. E a pessoa humilde se relaciona com tranquilidade, não briga com os outros, cumprimenta o rico, cumprimenta o pobre, vai na casa de um, vai na casa do outro. É uma pessoa fácil de lidar. A humildade é uma atitude de coração, não é? Não importa a roupa que você usa, importa o coração que você traz. Deus vê o ser humano vê a aparência, Deus vê é por isso que a gente reza: Jesus manso e de coração. Deus olha o coração, né? A pessoa fica com isso: eu gosto de fulano de tal, porque ele usa a sandalinha assim. Eu gosto de fulano de tal, porque ele usa o sapatinho assim. Isso nunca foi humildade, isso é outra coisa. O pessoal mistura as coisas. Deus olha o coração. Então vamos aprender com esta historinha o que é humildade. Uma historinha para as crianças. Aqui é só a capinha, o menininho. O que está no pé dele? Que bicho que é esse? Caramujo. Caracol, caramujo. Vamos lá. Olha lá, o pessoal de casa. Que bonitinho, ó. Aí eu vou ler. Olha. Você diz que sabe muito. Vagalume sabe mais. Solta fogo pelo bumbum, coisa que você não faz. Não é? Você já viu o vagalume? Quem já viu? Ele fica piscando de noite, não é? Você já viu? Nunca viu não? É um bichinho. Tem uma luzinha no bumbum, fica assim, ó. Você já viu? Tá acabando com os vagalumes. Na minha época era cheio, hoje a gente vê pouco. O que está falando para o menininho ser humilde? Porque o menininho fala assim: eu sei tudo. Alguém falou com ele: então pisca o seu bumbum aí. Aí o menininho: não, isso eu não sei fazer. Tá vendo? O vagalume sabe mais e você não sabe. Seja humilde. Tem mais. Você diz que sabe muito. O gato sabe mais. Salta de costas e cai de pé, coisas que você não faz. Exatamente. Vocês conhecem o livro não, né? Vocês já pegaram a história? Já são rápidos, hein? Olha lá, ó. O gato pulou, o menininho está pegando ele. Mostra o pessoal de casa. Só o braço. Ó. Você diz que sabe muito, o gato sabe mais. Salta de costas e cai de pé, coisa você não faz. Tá vendo? A gente sabe muita coisa, mas ninguém cai de costas sem ser o gato e cai de pé, né? A vaquinha. Vaquinha dá magra ou gorda? Muito ou pouco? Pode falar isso não, que tá processo, viu? Você diz que sabe muito. A vaca sabe mais. É malhada, come capim verde e dá leite branco. Coisa que você não faz. Tá vendo? Então tem que ser humilde, que a gente precisa da vaca. Quem gosta de leite? Quem gosta de iogurte? Requeijão. Leite com Toddy. Leite com Quick. Quick, você não sabe o que é Quick? Perdeu metade da sua vida, viu, minha filha? Oi. Quick é delicioso. Quick é da minha época de criança. É um negócio rosa. É igual... mudou o nome? Meu Deus. Qual que é o nome? Nesquik. Quem conhece Nesquik? Tá vendo? Mesma coisa, mas é uma delícia. Você mistura assim, ó. Coisa de criança, né? Tá vendo? A gente precisa muito de coisa de leite. Olha lá, ó. Outro pedacinho da história. Vamos ver se vocês sabem acertar isso aqui. Você diz que sabe muito. Borboleta sabe mais.
pode provar qualquer coisa com os pés, coisa que você não faz. aí ó, ela pode pousar onde ela quiser lá, ó, e a gente não consegue. Olha o menininho olhando ela. Como que se chama esse instrumento que o menininho tapou no olho? Lupa. Luneta é para ver a estrela. É mais ou menos isso, mas é lupa. Lupa. Tipo telescópio. Pois é, exatamente. Luneta do Jack Sparrow. Você diz que sabe muito. Beija-flor, Sabe mais. voa para frente e para trás. Voa para frente, de costas e até de ponta cabeça. Coisa, Que você não faz. tá vendo que a gente tem que ser humilde? Muita coisa a gente não sabe fazer, a natureza sabe. Quem sabe o nome desse bichinho que fica no quarto? Na casa de quem tem lagartixa? Tá. Uma coisa, tem lagartixa? Fica no seu quarto? Não? Lá fora. Tá. Lagartixa não é calango não. Calango é que grande, lagartixa é pequena. Lagartixa fica dentro de casa, ela é meio branca, cor de pé. Agora uma pergunta: a gente pode matar lagartixa? Por quê? Porque a lagartixa é amiga da família, viu? Ela come tudo que é animal peçonhento. Ela come aranha, aqueles bichinhos que fica, come traça, come barata. Deixa a lagartixa em paz. Ela não gosta? Não, a gente não gosta não. Aí ela ficou traumatizada. Meu Deus, e lagartixa? É, tem que jogar um pinho-sol lá, né, minha filha? Oi. Carunde, é carunde também. É, barata aparece sempre. Você vai jogando os negócios assim que ela some. Vamos lá. Você diz que sabe muito. Lagartixa gruta de ponta cabeça no teto, coisa. Tá vendo? Até a lagartixa tá ensinando a gente a ser mais humilde. Tem mais, olha que bonito, isso aqui é 2 páginas. Segura aqui para você ajudar o padre assim. Ó, o que você acha que é esse animalzinho? O que o menininho tá comendo? Quem gosta de mel? Tá chegando o frio, já chegou eu acho, né? Coisa gostosa antes de dormir, leite com mel. Vamos lá. Você diz que sabe muito. As abelhas nunca dormem nesta vida, coisa que vocês sabiam? A abelha não dorme. Não. Ela fica acordada a vida toda. Não, ela é assim. Coisa que você não faz, tá vendo? Nossa, duvido que vocês acertem. Que animal que é esse? Levante assim, o pessoal de casa vê. Não, levanta aí, ó. Olha, ó, chega pra cá. Olha lá, ó. Menino no pescoço da girafa. Eu contei essa história numa escola e falaram que era uma cobra. Não é uma cobra, nem uma jiboia. É uma girafa. Quem já viu girafa de perto? No zoológico? De perto, o animal. Você diz que sabe muito. A girafa lambe as orelhas com a língua, coisa que quem consegue lamber a orelha com a língua? A girafa. Você, tenta aí. Eu vou dar R$10 para quem conseguir lamber o cotovelo. Você é contorcionista? Não, tá longe. É o cotovelo, né? Não é essa dobrinha, não. Não, ninguém consegue. Não.
Por isso que eu ia dar R$10. Deixa eu ver. Não? Você diz que sabe muito. Cachorrinho sabe mais. Ele lambe o cotovelo, coisa que... Olha, outro animal interessante. Como que chama? Como que chama esse animalzinho? Como que se chama a mãe desse animalzinho? Joaninha. E o pai? Ele fica indignado. Ele fica indignado. Eu vi um desenho que ele fala: não estou gostando do meu nome. Agora, por que é? Eles me chamam de Joaninha. Você diz que sabe muito. Joaninha sabe mais. Bate as asas 85 vezes por segundo. Coisa que... Exato. Tempos que eu não vejo Joaninha. Segura aí. Ei, que animal que é esse? Eu acho que é uma baleia azul. Canta. O maior animal do mundo, ó. Vocês estão estudando, hein? Vocês já ouviram falar que a baleia canta? Não é com o microfone não, mas ela tem um som. Olha lá, ó. Você diz que sabe muito. Baleia azul. Presta atenção na letrinha. Consegue emitir o som mais alto que existe. Coisa que... A baleia azul, quando emite o som, ouve a quilômetros. Ó, eu acho que está acabando a historinha. Ó, chegou na hora do menino. Olha o que o padre pergunta. E vocês não podem mentir, porque mentir é pecado para padre dobrado, viu? Se você mentir para alguém é um pecado, para padre são 2 pecados. Olha esse menininho, olha a carinha dele. Onde que ele está? No quarto dele. É dia ou noite? Como você sabe? Ótimo. Ele está em qual posição? De joelho. E a mãozinha? Essa mãozinha de quê? De oração, isso mesmo, tá certinho. Você diz que sabe muito. Deus e a vida sabem. Não tente ser mais esperto do que eles, porque isso não se... Exatamente, por isso que a gente tem que ser uma pessoa humilde. Quem aqui reza antes de dormir? Uma oração para vocês rezarem a partir de hoje. Jesus, manso e humilde, fazei do meu coração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Eu trouxe no final guloseimas para as crianças. Vamos ver qual é a alegria maior. Quero ver o rostinho de vocês. Quem não gosta, não tem problema. Você passa para o papai e a mamãe que eles gostam. Eu não gosto. Para com isso. Você gosta? Você não sabe o que é? Você gosta de tudo? Mas fala assim, eu gosto de tudo. Sua cara tá que você gosta de tudo. Vamos lá. Eu trouxe. Não, eu que trouxe. Não é para repetir não, é para você escutar. Eu trouxe bala de morango. Eu gosto. Eu trouxe paçoquinha. A alegria da paçoquinha foi maior. Eu trouxe para quem o papai e a mamãe deixa. Babalu. Alegria. Eu deixei o melhor por último. E eu trouxe uma medalhinha de Nossa Senhora. Crianças católicas é diferente, não é? Não.
Uma gaveta de doce? O que você gosta mais? De bala, babalu, paçoquinha ou a medalhinha? Medalhinha? Ah, você se converteu. Você se converteu. Nós vamos ganhar tudo, vamos ganhar tudo. Tem figurinha e pãozinho do padre. Você trouxe? Está completando? Vocês são irmãos? Você faltou da missa? Na saída lá você pega, hoje tem. Aí ele esqueceu? Tá, pode pegar. Ui. Você viu? Você pode ir no banheiro? Pode. Sabe onde é? Sabe, pode ir. Vai e volta. Pode pegar. Meus parabéns, no final nós vamos dar as graças. Você pode ganhar outra. Oi. Quer fazer xixi também? Ai meu Deus, você leva ela lá? Então vai, ela vai te levar lá, é ali, ó. Alguém mais quer ir no banheiro aí? Aproveita. Quer também? Pode ir. É lá, ó. Você vai fazer xixi? É xixi? Ah não? É cocô? Tá bom. Fala. É xixi? Pode ir. Seja o que for, meu filho, vai com Deus.